O nosso lema é uma história feita por inúmeras trajetórias, e uma dessas é contada também pela nossa convidada que está aqui hoje, a professora Wanda Amâncio Bezerra Mendes, professora Vandinha do Gamo, assim conhecida. Ela que está aí no alto dos seus 90 anos, com muita vitalidade e trazendo experiências para nós há 72 anos como professora e também fazendo parte agora de um Pró-Memória, ou seja, o Instituto Gamo tem ali a preservação de parte da sua história através de um acervo o qual ela cuida com muito cuidado. Professora Wanda, para nós, acima de tudo, fazer aqui uma transmissão através do YouTube com imagens, já que nós estamos com TV, e através da nossa emissora que tem quase 80 anos, é um grande orgulho, é um grande prazer recebê-la aqui conosco. Professora Vandinha, assim conhecida por nós carinhosamente, seja bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde todos aqui. Boa tarde aos lavrenses, a todos que ouvem a Rádio Cultura, que é a guardiã da informação, da cultura e das histórias de Lavras. Estou muito feliz por estar aqui hoje. Feliz estamos nós em recebê-la para compartilharmos parte da sua história, porque é uma história longa, rica e variada, que nós precisaríamos até de mais tempo, professora Wanda, para trazer aqui informações que são valiosas. A senhora que veio do Mato Grosso do Sul, lá em Campo Grande, e veio para um estilo de ensino que até então nós não temos nos dias de hoje, que são os chamados internatos. Por que Lavras? Porque aqui a acolhida por parte do Instituto Gamo, o que as trouxe aqui, não só a senhora, mas outras pessoas naquele período da sua infância e também quase já adolescência? Alguns motivos me trouxeram até Lavras. Dentre eles, dois importantes. Primeiro, eu morava com a família no garimpo. Um garimpo chamado Rochedo, um lugar, uma localidade inóspita, um lugar difícil. E muitas crianças naquela época adoeceram e ficaram sem a possibilidade de caminhar. Uma doença misteriosa. E eu também fiquei doente. Só que muitos morreram, muitas crianças não conseguiam se recuperar, e eu me recuperei. Através do esforço dos meus pais, de medicação, cuidados, até os índios Terena traziam remédios, óleos para me cuidar das pernas que não caminhavam. Finalmente, depois de praticamente curada, os médicos de Campo Grande aconselharam meu pai a mandar-me para um lugar saudável, com uma alimentação mais adequada, com todos os recursos. E como meu pai, desde criança, lá no Ceará, ele era cearense, já tinha ouvido falar no Instituto Gamo e tinha muita vontade de estudar aqui, só que não conseguiu, devido a uma seca que acabou com os bens dos pais dele. Ele falou: agora minha filha vai para o Instituto Gamo. Então, esse o motivo da doença e o motivo do sonho do meu pai. Então, dois motivos fortes que me trouxeram para Lavras. Interessante que o Gamo veio para Lavras, aqui se instalou devido a uma crise de febre amarela em Campinas também. Naquela época nós tínhamos ali poucos recursos para que se pudesse combater algumas chamadas doenças. Exatamente. E a senhora veio para o Gamo juntamente com esses que também saíram de Campinas. Não, eu saí do garimpo em Mato Grosso. Mas eles vieram de lá, sim. Os americanos vieram de Campinas, eu vim de Mato Grosso, mas há uma semelhança, como você disse, dos motivos. Exatamente. E é interessante. Isso. Exatamente isso. Todo mundo querendo sobreviver, ter ali uma vida, diríamos, mais saudável. Exatamente isso que era o nosso propósito. Professora Wanda, a senhora tem 72 anos. A pergunta, ela é inerente à pergunta, ela acaba sendo uma pergunta óbvia. A atividade em si, a senhora está movida por alguma atividade, é a que traz essa lucidez, essa vida saudável que a senhora tem? Acredito um pouco em genética. Eu sou meio parecida com meu pai. Meu pai viveu quase 100 anos, lúcido, dando entrevistas lá na ESAL, né, que ele trabalhava na ESAL, a Escola Superior de Agricultura. E eu acho que a genética é um ponto. Mas eu sou uma pessoa que vejo muito o lado positivo das coisas.
Acho que isso é uma coisa importante. Eu aprecio muito o que é belo, o que é bonito. Eu me perco, às vezes, olhando uma flor por algum tempo, porque aquela beleza me comove. Então, eu acho que esse tipo de espírito positivo, esse amor às coisas belas, incluo aí os meus alunos. Porque os meus alunos, para mim, são uma riqueza, uma beleza sem par. Absorver coisas positivas faz bem para a alma. Faz muito bem para a alma. E a gratidão. Porque o que é positivo, você agradece. Quem tem rancor, quem tem raiva, quem fica remoendo situações negativas, sofre muito com isso. E a vida, a senhora acha que fica, diríamos, até mais encurtada? Isso, através da psicologia, se explica isso? As patologias surgem através de cargas negativas que nós acumulamos? Acredito que sim. A psicologia é muito clara nesse aspecto. As pessoas mais otimistas, que veem o mundo com os olhos de mais alegria, de mais amor, de mais generosidade, a saúde física agradece. Por isso que as coisas boas a gente tem que não só compartilhar, mas tentar fazer com que outras pessoas também façam. Só disse gratidão, é algo que um sentimento raro nos dias de hoje, mas que nos traz pelo menos ganhos para as nossas vidas. Professora Wanda, a senhora veio para Lavras, estava dizendo aí do Mato Grosso, em virtude de problemas de saúde, para um internato. A senhora pegou um internato no campus Carlota Kemper. Nós tínhamos no Instituto Gama um campo chácara na Praça do Dr. Jorge, os homens, os rapazes que vinham de fora. E as moças ficavam aqui na Praça Augusto. O que era a rotina daquela época, ali na década de quanto? 40, 50? 40, 50. Uhum. A rotina era muito interessante. Eu costumo dizer que era quase um quartel. Porque eram, por exemplo, no Kemper, 200 e tantas alunas, vindas de cidades diferentes, lares diferentes, costumes diferentes. Como é que as professoras, a diretora, a missionária, como é que ela ia conduzir se não houvesse uma disciplina rígida, uma organização perfeita, horários cumpridos? Então nós tínhamos assim um rigor bastante grande no sentido da disciplina, o que foi muito bom para aquelas que passaram por lá, incluindo a minha pessoa. O sonho de qualquer moça talhado para isso seria se tornar normalista, professora. Isso, digo que talvez se tenha permeado a vida da maioria dessas moças. Nem todas, mas uma grande parte se sentiu vocacionada. Talvez pelos exemplos dos magníficos professores que nós tivemos. Professores amáveis, professores competentes, professores que nos guiavam. Porque a palavra educare significa guiar. E elas nos guiaram com alegria, com competência, com disciplina. E isso nos motivou a querermos ser tais quais elas. Bom, o Instituto Presbiteriano Gama é uma referência para todos nós, mais do que centenário. A gente vê pessoas ligadas, eu sou um destes, Dedé Love está aqui conosco, é outro. Nós somos egressos da instituição. A senhora nos deu aula, né? Foi diretora, nós somos gratos pelo aquilo que foi transmitido a todos nós. E percebo claramente que a história do Gama se confunde com a sua história de vida. Quando fala Vandinha, professora Vandinha do Gama, isso deveria até ser incorporado na sua identidade pessoal, professora. É interessante, uma vez que eu estou no Instituto Presbiteriano Gama, desde os 8 para 9 anos. Foi com essa idade que eu vim ficar no internato. E o curioso e estranho, até nos dias de hoje, é que em 9 anos que eu fiquei no internato, eu cheguei com 8 para 9, saí formada no curso de magistério, e em 9 anos eu vi minha mãe 9 vezes. É incrível a gente pensar nisso hoje em dia. A senhora sabe, a senhora tem ideia da dimensão, da importância que tem, inspiradora para outras professoras, aqueles que passaram, que aqui estão, só tem ideia de quantos passaram pelas suas mãos? Aqui tem dois entre muitos. Até o próprio diretor Erlandes foi um destes, né? Que também passou pelo Instituto Presbiteriano Gama. A senhora sabe da importância que a senhora tem, dentro da sua simplicidade, para a história de Lavras, para a história do Gama? Olha, seria até um pouco
uma falta de modéstia eu dizer dessa importância. Mas o que eu quero dizer é que eu me considero uma semeadora. A parábola do semeador é muito interessante, porque o semeador saiu a semear. E eu acredito que, como professora, eu tentei semear da melhor maneira. Não sei se usei as melhores sementes, não sei se consegui cultivar realmente exemplos, mas eu tenho a consciência tranquila de que fiz tudo por amor, por vontade de acertar e por uma grande vontade de espalhar conhecimento, instrução e, sobretudo, ternura. A sua história é rica, nós sabemos disso, e para que essa história ela tenha essa chamada amplitude, nós precisamos de pessoas que fazem parte, né, dessa sua trajetória. Nós devemos lembrar de alguns destes, né, desde o seu período de infância, adolescência, até da sua maturidade. Quem podemos lembrar aqui, professora Wanda, de pessoas importantes que passaram pelo Instituto Presbiteriano Gama e influenciaram na sua vida como profissional? Em primeiro lugar, eu quero dizer para vocês que estão me ouvindo que a primeira influência para que eu fosse professora foi a influência dos meus próprios pais, porque eles lá no garimpo, naquele lugar inóspito, um verdadeiro faroeste, eles criaram uma pequena escola e lá eu fui alfabetizada pelos meus pais que amavam o que faziam. Minha mãe chegou a vender pequenas joias que tinha para construir uma escola, porque no garimpo não havia escolas. Então, essa influência foi notável na minha vida, desde criança. Mas aqui no Gamo, aqui em Lavras, foram tantas as influências maravilhosas. Mas eu vou ressaltar a que foi, em primeiro lugar, Miss Margaret Carnahan, Dona Margarida, conhecida assim aqui em Lavras. Ela praticamente me criou, me orientou, me guiou, me castigou, me aconselhou. Então ela me acompanhou dos 8 para 9 anos até a minha formatura. Então eu acho que essa foi a pedra fundamental aqui em Lavras para que eu me tornasse uma professora. O Gamo é diferenciado. Aquela famosa frase criada por uma ex-aluna que disse que a gente sai do Gamo, mas o Gamo não sai da gente. E a senhora, de forma contrária, a senhora está no Gamo até os dias de hoje. Ou seja, esse amor, essa dedicação, ela faz parte da sua vida hoje como uma embaixadora. Eu entendo a senhora como uma embaixadora hoje, aquela que leva e que faz, né, a imagem de uma instituição mais que centenária. A senhora hoje é responsável pelo Pró-Memória, pela preservação da história do Gamo. Sim, o nosso diretor atual, o professor Alisson, fez uma obra magnífica. Uma casa que estava destruída foi restaurada na sua originalidade. E essa casa, então, agora abriga objetos, documentos, fotos, enfim, tudo que lembra a bela história do Instituto Gamo, desde os seus primórdios, em 1869. Temos documentos, fotos, desde essa época até os dias de hoje. Então, quem não guarda a sua história está prejudicando o presente e prejudicando o futuro. Então, eu tenho muita responsabilidade, vou dizer assim, como ex-aluna, com tanto tempo de Gamo, de guardar, resguardar essa tradição, essa essência do Gamo. Bom, a gente sabe que as instituições, elas devem preservar as suas histórias, né, a sua tradição, mas aliar a isso a chamada modernidade. Como é que a senhora vê o ensino hoje, mesmo que não esteja na sala de aulas, ali à frente de alunos, no dia a dia, essa modernidade? O Gamo, a exemplo de outras instituições, preservam aquilo que é o passado, sem deixar de valorizar tudo que foi construído, para fazer com que se tenha, né, a continuidade de aquilo que é um projeto de americanos que passaram por aqui e deixaram as suas raízes. O Instituto Gamo guarda a sua tradição, guarda a sua história, mas ele caminha a passos muito largos para a modernidade. Ele não deixa de caminhar, de andar. E me permita você dar uma notícia bem fresquinha. No dia 24 agora, o Gamo terá mais uma unidade em Mato Grosso, na cidade de Rondonópolis.
um conjunto arquitetônico muito bonito, numa cidade que está em franco progresso, pelo agrocomércio e outros empreendimentos, né? E o Gama, então, caminha, ele estende os seus braços para cumprir o seu objetivo, que é dedicado à glória de Deus e ao progresso humano. Mas acho que essa escola em Rondonópolis, em Mato Grosso, vai ter sucesso, não só pelo que ela vai levar, mas também pelo reconhecimento que ela vai ter como auxílio para a cultura naquela cidade. Que notícia boa! Nós temos aqui uma notícia em primeira mão. O Instituto Presbiteriano Gama de Lavras, com a sua base aqui em nossa cidade, já está aí almejando fazer a expansão do seu trabalho com a unidade em Rondonópolis. O Rondonópolis é uma cidade que tem uma expressão no agronegócio, como a professora Wanda disse, e lá nós fincaríamos raízes, né, extraídas aqui. São as sementes, professora, a senhora disse sementes, são essas. Lá no Vale de Jequitinhonha nós temos a unidade ainda, ou essa foi desativada? Não, temos em Goiânia e vai de vento em popa. Está muito bom. A própria escola se mantém, está em grande progresso e sucesso naquele lugar também. Que bom a gente trazer boas notícias, porque quando a gente entende que templos, escolas são abertas, a gente sabe que o mundo, ele precisa disso, precisa de cultura, precisa de ensinamento precisa também de fazer com que as próximas gerações, elas tenham essas opções de fazer com que ensino de qualidade possa ser absorvido. Eu tenho participações aqui no nosso YouTube, deixa eu só virar aqui para a professora Wanda, ela própria se visualizar, porque é o segundo programa que nós estamos aqui transmitindo e acompanhando, professora. O Breno, nosso diretor de imagens, vai fazer a troca aqui de imagens e nós estamos sendo assistidos pelo mundo inteiro, por que não? Estamos ao vivo no YouTube e nós estamos com rádio e também imagens sendo captadas aqui nos nossos estúdios. Eu tenho até mesmo uma participação aqui de um ex-aluno, o Maurício Rezende, que pede aqui para que a gente mande um abraço para dona Vandinha. Ela foi diretora no Gama quando estudei lá, Mauricinho da UFLA. A Silvana de Fátima Pereira, boa tarde a todos, parabéns aí a dona Wanda, abençoada terça-feira para todo mundo. Nós estamos aqui, Maurício Rezende, a própria Silvana e outros que estão aqui, Aparecida de Fátima, Welles Tavares, Nilson Fonseca e outros que estão chegando. É isso mesmo, nós temos aqui a imagem, olha que bela imagem que nós estamos vendo aqui bem à nossa frente, professora Wanda, aqui nessa tela que o Breno Jordan tá mandando aqui para nós. Olha só, isso aqui foi quando? Só tem aí a lembrança dessa imagem que está sendo projetada aqui no nosso estúdio. A senhora desfilando no 7 de setembro, num carro aqui da família de Paulo Oliveira Alves, o Paulo do Piano. Olha só que momento marcante. São momentos que certamente fazem parte da sua vida, da sua história, que a gente deve aqui ressaltar. São fotos recentes e são homenagens que me emocionam, porque quando penso que pessoas estão se lembrando de professores, de mestres que passaram pela vida delas, inclusive a diretora do grupo da escola Álvaro Botelho, foi quem idealizou essa homenagem. E ela foi minha aluna 2 vezes, no 2º ano do fundamental e depois na faculdade. Então essa homenagem foi de puro amor e eu fico muito grata. Professora Wanda, já me disseram que seria indelicado fazer aqui perguntas que induzem a revelação de idade, mas no caso da senhora, a gente me peça aqui até perdão se essa indelicadeza fosse colocada no ar, mas a senhora tem que idade? Para quem não sabe, nós estamos aqui entrevistando uma pessoa com saúde, com lucidez, com memória, com boas lembranças. Com que idade hoje, professora? 92 anos. 92 anos, somente isso. E a gente queira crer que a gente vai chegar nunca numa idade com essa vitalidade. Que bom, que bom. Deus de fato acaba sendo generoso com algumas pessoas e a senhora é merecedora de tudo isso. De fato merecedora, porque não só traduz o seu trabalho, mostra o seu trabalho, mas serve de inspiração a outras pessoas. O seu dia a dia hoje é de levantar, curtir a família, aproveitar, segue uma rotina, segue a uma agenda, professora? Segue uma rotina, porque eu, depois de trabalhar tantos anos por 3 períodos consecutivos, manhã, tarde e noite, porque eu dei aula muitas
muitas aulas à noite também, nas faculdades, eu decidi trabalhar apenas um turno, porque eu gosto muito da minha casa, de arrumar os meus objetos, de limpar a casa, lavar louça. Minha filha acha engraçado porque eu falo, eu lavo um prato com tanto prazer, porque é verdade, eu gosto dessas coisas. E trabalhar no Promemória, na parte da tarde, da 1h30 até as 17h30. É um tempo pouco para tanto trabalho, porque é um trabalho que eu digo que é de formiga. É um trabalhinho muito metódico, muito cuidadoso. Restauração de fotos, restauração de livros. E eu estou sozinha nesse trabalho. Mas é um trabalho muito agradável e que me dá muito prazer. A gente sabe que as coisas que nos motivam na vida são as coisas simples, só está dizendo. Às vezes lavaram a louça, as pessoas às vezes passam por privações, passam por dificuldades, estão muitas das vezes até com a vida em risco, e elas começam a rever os seus valores, né? E se pontuam como algo que deveriam fazer e não fazem. A senhora está nos dando aqui uma demonstração de coisas pequenas, mas relevantes, precisam ser de fato valorizadas. Por exemplo, eu entendo a vida assim. Ao me levantar de manhã, eu caminho, eu enxergo, eu ouço, eu sinto. Então, isso deve ser sempre aquele primeiro momento de gratidão a Deus. Sem dúvida, sem dúvida. Nós nos damos conta disso quando nós estamos em apuros, em dificuldades, com limitações ou com os nossos sentidos comprometidos. O Pedro Adão, nosso ouvinte aqui, que estava meio sumido nos últimos dias, está mandando a mensagem aqui para nós. Vamos ouvi-lo, Pedro. Boa tarde, Renato. Renato, aqui é o Pedro. A dona Vandinha foi minha professora no Gamo. Eu gosto bastante dela. Achei que até que ela não estava morando em Lavras. Agora, vendo essa entrevista aí, eu vi que ela tá forte, só de gente ouvir a voz forte. Igual ela tinha na época nossa, lá dos anos 70. Que bom, né? Deus abençoe a ela sempre, ela e a família. Tá? E um abraço para vocês também, e as bênçãos de Deus para vocês. Alô, amigão, tudo de bom. Obrigado, Pedro Adão. A senhora chegou a ficar fora algum período? O Pedro tá aí sentindo a sua falta? Eu fiquei. Saiu de Lavras? Posso falar? Em 82, eu estava na direção do Gamo e fiquei com câncer. E então aqui em Lavras não havia recursos e eu estava numa situação assim bem difícil. Finanças também não tão boas para um tratamento muito grande em outro lugar. Mas Deus faz tudo muito certo. Eu fui convidada para ir para Brasília e até foi muito engraçado o convite, que foi de um ex-aluno do Gamo, que na época era diretor do Instituto de Educação Presbiteriano em Brasília. E ele queria fechar uma pequena escola da instituição. E ele me chamou, falou: Vandinha, eu estou sabendo que você está morrendo aí, você vai morrer. Então, vem para cá, vem para Brasília, você fecha a escola. São 2 defuntinhos, você e a escola. Como ele era muito engraçado, sempre teve humor, eu levei aquilo na brincadeira, mas fui embora para Brasília. Lá eu fiquei quase 20 anos e fundei 3 escolas. Uma unidade do Mackenzie, de São Paulo, que eu dirigi 7 anos. Uma escola bilíngue, International School of Brasília, dirigi 12 anos e fundei uma escola em Alcântara, no Maranhão, para um projeto do Exército. Trabalhei muito, mas quero destacar a mão de Deus. O melhor oncologista de Brasília foi meu colega no Gamo e ele me tratou gratuitamente no melhor hospital. Então, esse episódio da minha vida eu preciso contar para as pessoas terem mais fé e saber que Deus comanda. Sem dúvida. A gente até emociona aqui com relatos como esse, muito verdadeiros. A professora Wanda, que ao longo de 72 anos de dedicação à educação, recebeu inúmeras homenagens. A mais recente foi um título de professora honoris causa, concedido pela Universidade Federal de Lavras, como um título maior que uma universidade pode dar. A senhora não é de fato uma pessoa, a gente percebe pelo convívio, pela história, uma pessoa que é vaidosa.
as referências, as homenagens, elas vêm, o reconhecimento, mas acima de tudo, eu acho que o maior valor que um professor pode ter, e a senhora vai atestar isso, não só essas homenagens, mas o reconhecimento do ex-aluno. Eu acho que mais do que nunca a senhora fala assim, poxa, aquele que passou, eu nem me lembro dele mais, ele alcançou um local de destaque, ele venceu na vida, isso por si só, eu acho que é a recompensa que qualquer professor pode ter. Exatamente. Essa condução que a gente levou tantos anos fazendo, sabe? Quando você vê o sucesso dos seus ex-alunos, e eu costumo considerar que fui e sou uma semeadora, que nenhum desses ex-alunos eu perdi. Porque alguns cresceram muito, se tornaram árvores, pela oportunidade, pelas facilidades que encontrou. Outros se tornaram arbustos floridos, porque estão numa posição não tão grande como aquela árvore, mas tem o seu lugar na sociedade, tem a sua vida, tem a sua família. E outros que conseguiram posições não tão elevadas, eles são como a grama verde, que cobre a terra feia e que encanta os nossos olhos com a vastidão do verde. Então, todos os meus ex-alunos, todos, eu os considero ganhos. Não perdi. E são as sementes que a senhora espalhou. E são os frutos que estão sendo colhidos. Eu estou aqui com a participação que vem de Alagoas, embora ele seja lavrense, está passando lá por um período de descanso, nos está aqui fazendo até mesmo, eu digo, invejas. O José Eustáquio Cardoso, ele faz parte aqui da nossa equipe de relações públicas, ele está lá em Alagoas, na praia do Gunga, ele está com o celular ligado lá, professora Wanda, nesse momento, na praia, acompanhando e mandando um abraço aqui à senhora. Obrigada, e que ele aproveite bem essa praia. Nos seus momentos de lazer, só está dizendo que prefere ficar mais em casa, caseira. A senhora tem filhos, né? Eu sempre digo que filhos é aquilo que representa a nossa continuidade nesse plano. A senhora é uma pessoa que eu posso dizer aqui que é plena, né? Na família, no trabalho, na vida profissional. A senhora tem aí o seu lazer dentro de casa e que gosta mais de fazer? De sair, passear, naturalmente, como qualquer outra pessoa? Ou é dedicada e focada naquilo que é a sua missão, lidar ali com as coisas inerentes ao Gammon? Sim, eu sou muito focada nesse aspecto. Mas eu curto também a minha família. Eu tenho filhos, neto e bisneto. Então eu cuido muito dessa minha família. Gosto de transformar a nossa casa num lugar agradável, lugar de tranquilidade, de paz. E estou também focada na educação desse meu bisneto. No conduzi-lo para ter um bom caráter, para que seja um cidadão útil no futuro. Mas eu gosto muito de desenhar, pintar às vezes quando tenho tempo. Ultimamente eu tenho pintado só vasinhos, porque o tempo é pouco. Mas toco um pouco de violão, toco teclado de vez em quando. Eu tenho aí meus prazeres pequenos, de acordo com a minha situação de vida atual, porque a família é a primeira dedicação, né? Tem que ser a primeira. Não por obrigação, mas muito por amor e responsabilidade, né? Eu tenho uma vida boa, frequento o Rotary, tenho reuniões na minha igreja presbiteriana, reunião de senhoras, onde eu faço às vezes estudos, trabalhos com elas, e eu tenho uma vida bem cheia, bem complicada. A senhora disse que gosta de fazer alguma atividade doméstica, simplesmente lavar ali uma louça, lavar um prato, mas é boa na cozinha também, ou apenas gosta de arrumá-la depois de que alguém faça ali a sua alimentação? Eu agora tenho algumas ajudantes na cozinha, o que me poupa um pouco de queimar o arroz, né? Fritar o ovo assim meio esquisito, mas eu gosto da culinária também. A Eloí tá mandando um abraço aqui para a professora Wanda, tá dizendo aqui excelente entrevista com a educadora exemplar, que muito nos inspira, a nossa querida dona Vandinha, uma grande mulher, parabéns pelo dia dos professores, que agora, recentemente, nós comemoramos. Eu acho que não há como admirar um professor, uma professora, porque são eles as nossas bases. Hoje nós confundimos, às vezes, transmitir conhecimento com levar educação. Os pais hoje, a gente usa aquele termo terceirizar a educação. Esse é um grande desafio para a atual
né, geração achando que o professor vai transmitir valores. Os valores também são contidos. E nós, como egressos, né, ex-alunos aqui, o Erlan, o próprio Dedé, nós sabemos o quanto representa a chamada disciplina nas escolas. A senhora sempre foi uma pessoa rígida, mas sem faltar com respeito. Eu acho que o mais importante é isso. A senhora nos transmitiu nos momentos que os jovens têm, que os adolescentes têm, daquela chamada rebeldia, na intolerância, mas nunca também faltamos ao respeito aos professores. Essa que é o grande desafio da geração atual, fazer com que os professores sejam enxergados, né, dentro de uma condição de ter os seus respeitos. Eu tenho mais participação da Dice, tá dizendo aqui que a Dice ama a dona Vandinha, tá mandando um abraço aqui pra senhora. Aliás, não tem como a gente não admirar uma história, uma carreira, uma pessoa que nos traz os chamados bons exemplos para as nossas vidas. E aí vem o desafio da dona Vandinha em casa, em família, buscando ali ter a formação de um bisneto, que não é fácil. Ele tá com quantos anos, dona Wanda? 11 anos. 11 anos. Imagino quantas gerações que a distanciam desse seu neto, né? E que não é fácil. Tecnologia, a senhora lida bem com a tecnologia? Consegue lidar ali com alguns equipamentos, especialmente o celular? Olha, eu confesso que sou analfabeta quanto à tecnologia. Entendo um pouquinho de alguma coisa, mas realmente eu não estou aliada junto com esse grande movimento tecnológico. Mas não é um defeito, já que nós dependemos muito das máquinas e às vezes ficar nessa dependência nos causa muitas vezes insatisfações. Eu vou ao intervalo, 1h32, esse intervalo aqui será rápido. Nós vamos continuar com a professora Wanda Mâncio Bezerra Mendes, professora Vandinha, que está nos visitando e trazendo um pouquinho da sua história de 72 anos de professora e também de algo que faz parte da sua vida pessoal. Não desligue o seu rádio, não deixe de nos acompanhar no YouTube e espalhe que nós estamos ao vivo, levando muita informação para você. Andrade Veículos vai te ajudar. Andrade Veículos, toda garantia. Compra, vende, troca e também financia. Andrade Veículos, credibilidade, transformando sonhos em realidade. Andrade Veículos, seu próximo carro está aqui. Venha nos visitar e sair com o carro dos seus sonhos. Na Raimunda Marques Guimarães, 1552, Jardim Glória, em Lavras, Minas Gerais. Telefone 35 38 22 43 62. Você sonha, a gente realiza. Andrade Veículos.
barato todo dia é no Supermercados Rex. Original lata 4,28. Beba com moderação. Contra filé friboi reserva sem noar 48,90 no Clube Rex. Sobrecoxa sadia 1 kg 11,90 no Clube Rex. Macarrão Santa Amália número 8 750 gramas 4,99 no Clube Rex. Leite Piracanjuba 1 litro 3,99 no Clube Rex. Amaciante P 2 litros 7,99. Economia garantida é no Supermercados Rex. Participe do Jornalismo Cultura, enviando áudios, fotos e vídeos. WhatsApp 38225000. Ouvinte repórter, na Rádio Cultura de Lavras. Há quase 80 anos, informando com credibilidade. 1h36 no YouTube. Unidade no rádio com imagens. Nós estamos aí no Rádio Cultura 96.5, Rádio Cultura de Lavras. Assine aí, aliás, coloque aí o sininho para chamar a atenção quando nós tivermos uma transmissão ao vivo, e o programa Revista da Cidade será o pioneiro da programação da Rádio Cultura, que está inserida dentro das imagens. Nós estamos recebendo aqui a professora Wanda Amâncio Bezerra Mendes, a querida professora Vandinha, contando um pouquinho da sua história. E eu vou abrir essa história que ela nos conta através aqui de um companheiro de muitos anos, o qual ela formou a sua família de 3 filhos, o Rui Mendes dos Santos, porque nós tivemos ele junto aos irmãos Rafael, Zé Maria, fundando a TV em Lavras. Se nós estamos com a imagem hoje, professora Wanda, que facilita muito. Imagina na década de 50, quando surgiu a TV. Não sei se na sua residência à época era uma das poucas que tinham TV e os vizinhos buscavam compartilhar essas imagens. Era mais ou menos isso com o Rui, nosso querido saudoso esposo que a senhora teve da família Mendes, com o qual nós devemos muito. Interessante que nessa época, década de 50, muitas coisas interessantes aconteceram no Brasil. Mas em Lavras havia um desejo grande de TV, porque no Rio de Janeiro já existia a Tupi, em Belo Horizonte a Itacolomi, mas Lavras não conseguia captar as ondas eletromagnéticas para que tivéssemos a televisão. Os irmãos Mendes tinham uma pequena oficina e eles eram muito interessados nessa área da tecnologia da época, e o Faé, principalmente, que tinha uma liderança melhor, ele descobriu lá em Brasópolis a possibilidade de começar a conhecer o procedimento, o processo, para que eles captassem essas ondas. E ele foi lá, comprou uma televisãozinha pequena, azul, e trouxe para Lavras. E eles 3, o José Mendes, o Rui e o Faé, começaram então a pesquisa, com antenas de bambu primeiro, enfrentando temporal, raios, chuva, calor intenso. Eles subiam a serra da Bocaina e desmatando mesmo, porque ali era uma selva na época, e desmatando aquilo e subindo e levando os bambus para fazer as antenas, e depois aperfeiçoaram. Isso levou muito tempo, foi um tempo de muito sofrimento para eles, mas também de muito prazer, porque eles tinham gosto em fazer isso. E quero incluir aqui o Lé Mendes, que fez um aparelho para ajudar na pesquisa, e o Walter Mendes, que tinha o apelido de Nato, também fez um outro aparelho necessário para o sucesso das pesquisas. Então, na final, foram 5 Mendes. Precursores da TV das imagens em Lavras. Em Lavras. E espero que não se esqueçam disso. Eu escrevi até um pequeno livro, com a linguagem simples, contando a história, para que as crianças no Gama conhecessem essa história. Que é uma história importante, que não pode ser deixada no esquecimento. Quando nós usamos tecnologia, tudo parece que fica mais fácil, mas nada surgiu por acaso. A comunicação, ela veio aperfeiçoando, e a dona Wanda está contando aqui, 5 pessoas, diríamos, muito próximas, irmãos, né? E até o Walter Pita, né? Mendes, não é isso? A senhora está dizendo? Não, o Walter Pita é sobrinho. Ah, é sobrinho? É, que trabalhou aqui na Rádio Cultura. É o Walter Mendes mesmo. É, Walter Mendes. Walter, Zé Maria, o Zé Mendes, né? O Rui e o Faé. E o Rafael. E depois o Guilherme, né? E o Nato. O Nato. Que era o outro irmão.
Então, são esses responsáveis pela abertura da comunicação em Lavras. A senhora chegou a ter TV nesse período? Onde as pessoas se aglomeravam nos vizinhos ali? Nós tínhamos uma TV preto e branco. E eu tenho até um exemplar de uma TV que está comigo até hoje. É a lembrança de um passado difícil, trabalhoso. E finalmente eles ficaram sem a oficina, porque gastaram material, gastaram o que tinham, né? E ficaram numa situação muito precária financeiramente. Mas finalmente eles foram contratados pela prefeitura, ganhando salário mínimo, e aí puderam descansar um pouco. Dona Wanda, a sua vinda aqui serve mais do que uma entrevista, um bate-papo, mais uma singela homenagem das inúmeras que a senhora recebe no dia a dia. Eu acho que uma pessoa, um ser humano como a senhora, iluminado, ele recebe as homenagens daqueles que passam e a encontra, às vezes num comércio, na rua, até mesmo no templo que a senhora frequenta, e ali dá um boa tarde, dá um bom dia e faz aquela manifestação como nós fazemos sempre, né? Fui seu aluno, fui sua aluna. Eu acho que nada mais paga tudo aquilo que a senhora propôs fazer no mundo. A senhora é uma pessoa abençoada. Por isso nós queremos aqui, em nome da nossa direção, do Erlan Araújo, ex-aluno, do Dedé, tá aqui conosco, o André, deram trabalho lá no Gamo, mas de qualquer forma criaram e viraram gente na vida, né? Viraram gente na vida. Nós nos incluímos entre esses também, ex-alunos. Acima de tudo, nossa gratidão, nossos parabéns. E que Deus lhe dê vida eterna para continuar inspirando todos nós. A senhora é merecedora de tudo que tem na sua vida. Muito obrigada. Vocês são as árvores, né? As árvores que deram bons frutos. E eu quero muito, de coração, agradecer essa oportunidade, esse privilégio, inclusive de estar aí com essa belíssima inauguração da tecnologia, não é? Isso é importante e isso falou muito ao meu coração, na lembrança daqueles primeiros que trouxeram a tecnologia. E me faz também um pouco de preocupação a tecnologia, porque hoje as crianças estão muito envolvidas com seus celulares, seus computadores, e está havendo um período de transformação difícil de ser conduzido, mas espero que no fim tudo dê certo. Agradeço muito a todos os colaboradores da rádio esse privilégio, essa oportunidade, e que Deus esteja com vocês, que Deus esteja conduzindo todo o trabalho, todo esse desejo de ampliar, de crescer e de ser útil à nossa comunidade. Obrigado, professora. Obrigado. A Regina Ribeiro está mandando um abraço aqui para nós, para a professora Wanda, e ela está dizendo que prazer abrir aqui a imagem pela primeira vez no YouTube e ter aqui a presença de uma pessoa iluminada, a professora Wanda. O Renato Ribeiro está em Brasília, Distrito Federal, cidade lá de São Sebastião. Ele está dizendo aqui que é São Sebastião, em Brasília, Distrito Federal, ouvindo a dona Wanda. Fala que morou aqui, fico emocionado de ouvir ela falar que morou aqui. Sou natural de Nepomuceno e eu acompanho através do YouTube. Que bom, Arnaldo Mesquita. Também, só para finalizar aqui com o Arnaldo Mesquita, creio que ele esteja falando também da professora Wanda, para nós buscarmos daqui a pouquinho o Fred lá em Belo Horizonte. Diga, Arnaldo. Ô, Renato, boa tarde. Boa tarde, Fred. Boa tarde, Rádio Cultura. Nossa, um prazer muito grande estar ouvindo aí a nossa querida dona Vandinha. É um prazer muito grande, né? Dona Vandinha, com o conhecimento que tem, engrandece nossas Lavras, né? Gostaria de agradecer e dizer que foi um prazer grande, né? De ter ela até como companheira do nosso Rotary Clube de Lavras, né? E também como uma gamonense de coração. Um abraço muito forte a todos vocês e a dona Vandinha. Estou ouvindo aqui a entrevista dela e tem aí vários livros publicados, né? E mostrando aí para nossa Lavras que conhecimento é muito grande. Abraço aí. Obrigado, Arnaldo. Obrigado, até a próxima oportunidade. 1h45, agradeço aqui a professora Wanda. Certamente ela tem os seus compromissos e eu agradeço ela pela vinda aqui à nossa emissora. Deixa eu dar um recado para você da Padaria Rocha. A Padaria Rocha é aquela que leva o pão nosso de cada dia até a sua mesa.
E a Rocha tem pães fresquinhos todos os dias de 5 da manhã até o 12:30. Aliás, até as 8:30, 12:30 aos domingos. A Padaria Rocha abre todos os dias da semana com o quê? Com aquele pão feito diretamente no forno natural. Você pode pedir no Ike Fome, os produtos da Rocha estão disponíveis para que você receba na sua casa ou mesmo no seu trabalho. 3821-1200. Rocha, a padaria da cidade, a padaria da família.